No Coração das Sombras, revisitamos a origem do Elo. Ygritte recorda o teste mortal que fez de Sun Jinwoo um rei digno, enquanto a nova linha do tempo floresce, com Jinwoo vivendo como estudante, reatando laços com Jinro, cruzando destinos com Tia Rain e Lee Ju-hye. Ecos do passado persistem. O Paio e o Huan escolhem esquecer para ser apenas um pai, e um milagre sela o capítulo. Gogun reprova a água da vida e desperta. O Trono das Sombras nunca esteve tão vivo. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje estou voltando aqui para o canal. Como vocês sabem, eu estava um pouco ausente porque eu estava doente, galera, e eu preciso mais do que nunca da ajuda de vocês, deixando o like neste vídeo. Hoje trago para vocês o episódio 29 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo, que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 29, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Ygritte se lembra de Sun Jinwoo lutando contra os cavaleiros criados pelo sistema. Sua missão era testá-lo, isso porque seu soberano queria ver se ele era um humano digno de se tornar seu recipiente. Ygritte sabia apenas sobre essa missão, nada mais. Essa foi a ordem final que seu soberano lhe deu. Naquele momento ele assumiu que esse era o adeus de seu soberano e que seu rei, que perdeu o interesse na guerra depois de perdoar os governantes, teria motivos o bastante para mostrar tanto interesse em um humano insignificante. As ordens de seu rei são absolutas. Sem nem pensar em perguntar suas intenções ou tentar desencorajá-lo, ele só pôde responder que obedeceria suas ordens. Isso foi tudo o que pôde fazer. E então Ygritte ficou lá sozinho, naquela dimensão estranha, para testar as qualificações de Jinwoo. A maior parte dos seus poderes originais estavam selados. As pessoas desse mundo chamam esse tipo de dimensão de Dungeon. A aparência de Ygritte era a forma que tinha antes de encontrar Ashborn. Não importa quantos poderes infinitos o mundo do repouso tinha, e pensar que poderia recriar os mesmos sentimentos que aquela época também. Aquele arquiteto, ele conseguiu criar esse estágio refinado usando os poderes de meu Lorde. Só esse nível de planejamento seria capaz de tornar o corpo daquele humano em um que possa, aos poucos, aceitar os poderes do soberano. Ele já chegou, posso sentir sua presença atrás da porta. Ygritte se senta no trono para esperar a chegada de Sun Jinwoo. Ele apenas dizia: venha, estarei esperando aqui. Mas de repente o comandante fica um pouco desinquieto e diz: isso não me faz parecer um pouco arrogante demais? Não é um pouco desrespeitoso? O humano que será testado agora tem a consciência do meu soberano dentro dele. Então é um pouco estranho me mostrar sentado no trono, na frente do meu Lorde. Então onde devo estar? Enquanto decidia como deveria esperar a chegada do possível sucessor de seu mestre, Sun Jinwoo acaba chegando naquele lugar. Ele abre os portões daquela sala, as tochas de fogo se acendem e Sung entra naquele local. Ele observava um trono vazio e atrás de uma das colunas vemos Ygritte que dizia: então ele é a pessoa escolhida por meu soberano. Mesmo se essa missão não fosse a última que me deu, não tinha intenções de ser negligente nesta batalha. Se ele for insuficiente, irá morrer pelas minhas mãos. Nesse momento Ygritte sai por trás daquela coluna. Ele carrega uma gigantesca espada em sua mão e dizia em pensamentos: muito bem, irei testá-lo, ver se você é digno desse trono ou não. Esse é o comandante Carmesim Ygritte. E assim a batalha de Ygritte contra Sun Jinwoo começou, porém Ygritte acha o resultado desapontador. Sung estava ocupado demais evitando sua espada, sem possuir o talento ou habilidade para superar as habilidades que Ygritte tinha antes de sua morte. Porém Ygritte percebe que Sung cria um plano. Ao ver que sua adaga não poderia causar dano, ele resolve lutar com as próprias mãos. Ygritte dizia em pensamentos: ele está planejando me derrotar com as mãos nuas. Coragem impressionante para um humano. Gosto de seu olhar animado, mas ele tem as habilidades para bancar isso. Mesmo se esse corpo não for digno para meu Lorde, ainda irei honrar essa determinação. Ygritte luta com Sung, mas novamente é desapontador. Facilmente ele joga Jinwoo na parede. Ele é uma desgraça. Como esse frágil ser possui as qualificações para ser o corpo de meu soberano? Desista, humano fraco. Você não pertence a esse lugar. Ygritte mais uma vez joga Sung na parede. Dessa vez o garoto acaba caindo no trono daquele lugar. Ygritte se aproxima. Ele invoca sua lâmina e diz: irei agora dá-lo uma morte digna. Estava aliviado pelo fracasso do meu soberano pela primeira e última vez. Ele não possuía a qualificação para herdar o poder. Então o monarca Ashborn poderia continuar como meu rei por mais tempo.
Irei arrancar sua cabeça e matá-lo sem dor. Ygritte mira o pescoço de Sung Jin-woo e ataca com toda a força, porém algo acontece. Sung segura a lâmina daquela espada. Ygritte não podia evitar, ele ficou surpreso, não pelo fato de que ele quebrou sua espada, ou pelo fato que ele bloqueou seu ataque, mas sim porque ele não desistiu da sua vida mesmo no fim. Naquele momento, Sung atacou o olho de Ygritte com sua adaga. O comandante se perguntava: vou ser derrotado assim por um humano muito mais fraco do que eu? Eu entendo agora, mesmo que só um pouco, o olhar dele pode lembrar o do meu rei. A diferença de força que tínhamos, como era um teste para confirmar suas qualificações, eu tinha um status muito superior aos dele, mas ainda assim eu perdi. Foi porque fui descuidado ou foi um milagre por sua tenacidade e por nunca ter desistido? Não tinha certeza se podia ficar feliz pela escolha de meu soberano ter sido correta. E então eu fui derrotado. Ygritte se lembra de quando derrotou os ursos de gelo. Naquele momento Sung o aceitou como um servo. E então houve alguns momentos em que se sentiu grato pela gentileza que sentiu dele. Para Ygritte, Sung é seu mestre, um amigo e companheiro. Ele lutou muitas batalhas ao seu lado e sua lealdade apenas aumentou. Ygritte sabia que seus sentimentos por seu antigo mestre começaram a passar e aos poucos começou a aceitar o seu novo rei. Mais tarde, seu exército ficou muito mais poderoso, após a Legião das Sombras original, que estava esperando por seu chamado na fenda dimensional aparecer. Berion, meu antigo companheiro, finalmente se juntou a nós. Mas a felicidade do nosso reencontro passou rapidamente. Berion começou a ser afetado por seu leal, mas feroz companheiro. Ygritte achou animador quando Berion derrotou Bero, mas como Bero fazia de tudo para agradar o mestre, Berion também começou a fazer isso. Quando construíram o castelo do monarca, Berion fez uma bandeira negra para colocar no topo do castelo. Sung castigou Bero, achando que essa ideia foi dele, mas rapidamente Berion assumiu a responsabilidade. Depois disso, a determinação dos soldados das sombras foi usada na batalha contra os monarcas. Nosso mestre, aos poucos, se tornou habilidoso em batalhas e ficamos muito mais fortes também. A batalha continuou, mesmo após o uso do cálice da reencarnação, e então em aproximadamente 30 anos, todos os inimigos foram aniquilados e apenas a Legião da Destruição restou. Naquela batalha, Ygritte enfrentou um dragão que dizia: Ygritte, você que foi uma das asas do exército das sombras, segue as ordens de um monarca humano, você não tem vergonha. Ygritte derrota aquele inimigo, mas em pensamentos dizia: ele estava certo, eu esqueci disso, porque meu tempo com meu novo mestre foi tão honrado. Vivi me esquecendo totalmente do meu antigo mestre. Desde quando ficou assim? Quando o meu antigo mestre começou a sumir da minha mente. Sung agora vivia uma vida normal, e após ele se encontrar com Jin-Chul, Ygritte falou: meu soberano, por que não falou a verdade para ele? Sung responde que a ignorância era uma dádiva divina, mesmo que criada por uma ferramenta divina. Ygritte entende aquelas palavras, a benção do esquecimento. Ele não precisava pensar muito sobre isso. Ygritte não esqueceu seu antigo mestre, apesar de que Iron e Grid voltaram a ser humanos, seus espíritos não desapareceram, mas eles esqueceram de tudo e vivem suas vidas normais. Ygritte ainda está próximo ao seu mestre, seus sentimentos por ele agora estavam conectados ao seu Lorde atual. Sou um cavaleiro, a espada de meu soberano, uma das asas que lidera o exército das sombras. Ygritte continua ajudando o seu senhor, mesmo que de outra forma, ajudando Sung nos estudos, agora que vivem um tempo de paz. Ele se perguntava: quem ajudaria meu mestre além de mim? O grande Marechal Belion, que tem apenas tamanho, ou o comandante Bero, que é só um inseto, não importa o quão esperto seja. Só eu que me graduei na Academia de Cavaleiros com as melhores notas posso ajudar o meu rei. Sung também incentivava Ygritte em estudar e aprender ainda mais. Isso era desafiador. Ygritte entende que ainda lhe falta disciplina e por isso irá trabalhar muito mais, aprender para acompanhar seu mestre e rei em qualquer campo de batalha. Com isso, sua vida e glória irá continuar um pouco mais. E está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Portal, esse é um buraco enorme que atrai os monstros. Quando se mata o boss do portal, você precisa sair de dentro de 1 hora. Mas o pai de Sung Jin-woo não conseguiu. E ele dizia:
Fiquei preso dentro da fenda entre dimensões. Os governantes me contataram enquanto eu estava nesta situação e confiaram sua força a mim para parar os monarcas. Finalmente o fragmento de luz mais brilhante me deu uma nova ordem: proteja o monarca das sombras. Vemos o momento da morte de Sung Yuan e ele revela para seu filho que foi por isso que o ajudou. Eu não queria te mostrar como estou, me desculpe. Em seus pensamentos finais daquela realidade que foi apagada, e o Yuan se surpreendeu ao ouvir de seu filho: eu senti saudade. Ele olha para Sung e com lágrimas nos olhos responde: eu queria te ver a todo tempo, você cresceu muito. Esse foi o abraço de Sung Yuan em seu filho Jinho. Apesar de quererem conversar um pouco mais, de querer estar ali com seu filho, seu corpo já estava no limite e acaba se desfazendo. E o Yuan se desculpa por não conseguir ser um bom pai, porém essas são memórias de uma realidade que foi apagada, um futuro que foi modificado. Voltamos àquele dia que Sung voltou a ser criança. Sua mãe perguntava se ele já havia acordado e Jinha corria pela cozinha. Sung fica surpreso ao ver o seu pai, que sorria ao ler o jornal. Jinho chorava e seu pai perguntava o que aconteceu. Ele revela que teve um pesadelo, porém nesse momento parte dessa cena não foi mostrada por completo. Ao ouvir aquilo, Sung e o Yuan também segura suas lágrimas. Ele coloca sua cabeça entre o jornal e chora silenciosamente para que nenhum de sua família perceba. O pai de Jinho ainda tem as lembranças da realidade que foi apagada. Algum tempo se passa após Sung retornar da fenda dimensional e derrotar os monarcas. O pai de Jinho vai até um bar e pergunta para o enviado dos governantes: qual foi a decisão de meu filho? O homem então responde: o monarca das sombras decidiu permanecer neste mundo. Ele disse que cada minuto e segundo neste mundo é muito precioso. O monarca das sombras, ou melhor, o seu filho, vai continuar escondendo isso dele? E o Yuan responde: ele não quer que ninguém se lembre do passado. O enviado dos governantes sorri: tal pai, tal filho. Quando eu sair, não haverá mais nenhuma intervenção dos governantes. Com isso, vai ser realmente o fim. Aqui nesse mundo foi divertido. Meu coração estava acelerado enquanto esperava o monarca das sombras para ver quais seriam seus resultados. Os governantes estão demonstrando gratidão não só ao monarca das sombras, mas também a você, Sung Yuan. Tem algo que possamos ajudar? Nesse momento, o pai de Jinho sorri e diz: minhas memórias. Pode apagar minhas memórias do passado? O homem responde que sim, isso é possível, mas por que você escolheria isso? E o Yuan então responde: é muito difícil continuar fingindo na frente de um filho com uma percepção tão grande. E eu quero me tornar um pai comum, que se preocupa com seu filho. Para mim, o Jinho não é o monarca das sombras, ele é apenas o meu filho. O homem entende aquele pedido, seus olhos começam a brilhar, ele concentra uma poderosa luz em sua mão e dizia: quando sair dessa cafeteria, todas as memórias da linha temporal perdida serão apagadas de sua mente. Apesar de que não poderá se lembrar, rezo para que tenha um futuro pacífico. O homem vai embora e deixa o pai de Sung Jinho para trás. Enquanto isso, vemos algumas pessoas comemorando em um restaurante. Entre aquelas pessoas vemos um jovem que estava preocupado. Esse é Yo Jinho, que dizia em pensamentos: não consegui nem comer porque estava ansioso demais. É minha primeira vez em uma festa de calouros. Mas o que é isso? Apesar de ter vivido bem como segundo filho de uma família relativamente rica, esse restaurante é extremamente familiar para mim. De repente, um dos veteranos se aproxima e diz: ei, Jinho, anime-se, vão pensar que estamos te ameaçando assim. Jinho fica assustado e diz para não se preocuparem. O veterano falava: é isso que você tem que parar de fazer, isso é coisa antiga já, pode ficar relaxado perto de mim, mas só por via das dúvidas, tome cuidado com os outros veteranos. Tem um assustador na nossa especialização. Jinho fica com medo e o homem falava: sabe, ele não é do tipo que esquenta com os calouros, mas o carisma dele é meio louco. Jinho se pergunta se esse cara poderia ser comparado ao seu pai. O veterano também fala de uma garota que ficou famosa como modelo dos atletas. Jinho conhece essa garota, seu nome é Chahain. O homem responde que é isso mesmo. De qualquer forma, você conhece ela, não é? Ela é a namorada desse veterano. Aí vem ele. As pessoas começam a cumprimentar Sung Jinho e o veterano que estava com Jinho dizia: de qualquer forma, porque não tem ninguém vindo para a nossa mesa, talvez eu deveria ir para onde as calouras estão. De repente os dois se assustam. Sung Jinho senta naquela mesa. O veterano fica com medo e diz que vai dar uma olhada nos outros calouros. Devido àquela reação, Jinho começa a tremer. Ele suava frio e se pergunta por que Jinho sentou na sua frente. Sung pega um copo e dizia:
beba um pouco. Jin-Ho pega o copo e bebe tudo muito rápido. Ele não é muito bom bebendo álcool, mas esse cara era assustador. E estranhamente, Jin-Ho se surpreende. Aquilo é cidra. Sung enche seu copo e responde: você não aguenta nem sequer um pouco de licor. Por que está pensando em álcool? Vai beber isso comigo. E Jin-Ho: por que você está me chamando de veterano? Me chame de irmãozão. Jin-Ho fica surpreso. Sung pergunta se ele não quer fazer isso. E Jin-Ho responde: não é isso, irmãozão. Nesse momento, ele se pergunta por que aquela forma de falar saiu tão naturalmente. E antes disso, ele não se lembra de ter se apresentado para Sung Jin-Ho, então como ele sabia seu nome? Sung propõe um brinde e Jin-Ho fica feliz. Essa é a comemoração de uma nova amizade, ou melhor, a comemoração do reencontro entre irmãos. O tempo passa mais uma vez, vemos Sung Jin-Ho andando pela cidade. Ele atende o telefone e era Jin-Ho, que dizia: ei irmãozão, por que não veio para a sala de departamento hoje? Sung responde que tinha algo para fazer, algo importante aconteceu, então estou confiando em você para ser minha cobertura na aula da tarde. Jin-Ho responde: mas o que? Você é bem popular entre os professores, então não posso ir por você. Onde que você tá mesmo? Sung fala que estava em um passeio para o hospital da universidade. Jin-Ho pergunta por que ele estava indo para este hospital que não tem nada a ver com sua escola. Sung diz que confia em Jin-Ho e desliga o celular. Logo à frente vemos alguém que se aproxima. Aquela garota era ninguém menos do que Lee Joo-hee. No tempo perdido, ela era uma healer de rank B e gostava muito de Sung Jin-Ho quando ele ainda era um caçador de rank E. Em pensamentos, a garota dizia: foi bom que consegui entrar em uma faculdade de CEO, mas imagino se meu sotaque de Busan é meio óbvio demais. Já é difícil falar normalmente, porque o departamento de enfermagem usa tanto o inglês. Ela passa por Sung Jin-Ho e de repente diz: com licença, nós já nos conhecemos? Sung sorrindo responde: não. Ele continua seu caminho e deixa Lee Joo-hee para trás. Ela fica um pouco confusa e observava aquele garoto. De repente a garota se pergunta por que do nada falou com alguém que nem sequer conhece. Ela segue seu caminho e diz em pensamentos: me pergunto se ele pensou que eu estava tramando algo, ou talvez tenha entendido errado e pensou que eu estava chamando ele para alguma coisa estranha. Jin-Ho fica feliz ao ver que sua antiga amiga estava bem. Vemos então o interior daquele hospital. Vários seguranças estavam protegendo um dos quartos. O médico entra naquele lugar e o homem doente dizia: poderia me ajudar a levantar? O médico ajuda e avista um tipo de poção ao lado de sua cama. Ele pergunta: presidente, o que é isso? O homem enfraquecido responde: um jovem me visitou e me deu isso. É algo bem misterioso. Meus guardas estão mantendo uma vigia pesada no meu quarto, mas ele conseguiu deixar o frasco sem ninguém notar. Porém, o que o jovem me explicou foi muito mais inacreditável. Em uma linha do tempo perdida, eu lutei contra monstros ao lado desse jovem, e agora ele veio trazer um presente como um agradecimento. Depois disso, ele sumiu como uma miragem, como se nunca estivesse estado aqui. Aquele jovem disse que se eu bebesse, minha doença seria curada na hora. O homem começa a rir e o médico preocupado dizia: presidente, não pode estar acreditando em algo assim. De repente nós vemos quem é esse homem. Seu nome é Go-gun-hee. O presidente Go-gun-hee responde: eu estou cansado. Quem liga se isso for mentira? Deixe-me te perguntar uma coisa. Se eu não beber isto, quanto tempo ainda me resta de vida? O médico fica sem palavras. Go-gun-hee, naquele momento, segura em suas mãos a poção de cura mais poderosa que já existiu. Essa é a água da vida. Ele dizia: se algo aconteceu comigo depois que eu beber, então coloque isso na minha tumba. Presidente Go-gun-hee lutou bravamente contra sua doença até o fim e agora descansa aqui. Go-gun-hee abre aquela poção, ele a toma até o fim e se deita novamente. Ele diz que iria descansar. O médico deseja um bom descanso ao presidente e diz: se houver algum problema, por favor me chame imediatamente. Ele vai embora daquele hospital e nesse momento Go-gun-hee descansa. Pouco tempo se passa e o presidente acorda. Ele estava conseguindo movimentar seus braços. Seu rosto não estava mais pálido. Go-gun-hee dizia:
Parece que a luz do sol ainda está quente demais para o inverno chegar. Esse não era o fim. Gogun ressorri. Aquele garoto misterioso falava a verdade. Me chamo Antares. Sou o primeiro monarca nascido na escuridão e o monarca mais forte, o rei que governa todos os dragões e uma existência que representa o medo e destruição. Sim, todos que conheço me respeitam e me reverenciam. Me chamam de Imperador Dragão. Mas repentinamente, em um dia comum, enquanto me espreitava em uma rachadura dimensional com milhões de soldados para atacar a Terra, de repente eu acordei e estava no corpo de um humano. Nesse momento vemos que o monarca da destruição acordou no corpo de Sun Jinwoo, aquele mesmo Sung que era um caçador de rank E. Ele não entende o que fazia em um corpo tão fraco. Aquilo era patético. Provavelmente essa é uma outra realidade. O monarca da destruição dizia: o nome deste humano é Sun Jinwoo, um adolescente que está trabalhando como caçador de rank E em um país chamado Coreia do Sul. Por ter uma habilidade inútil, teve vários encontros com a morte, mas ainda assim, ele nunca desistiu de trabalhar como caçador. O motivo dele continuar é porque sua mãe está doente. Antares percebe que o corpo deste garoto está cheio de cicatrizes e feridas. Ele dizia: eu poderia facilmente curar algo como uma doença com minha magia. De repente o telefone toca e ele atende. A pessoa pergunta o que aconteceu. Já está quase na hora de Sung entrar em um portal junto dos outros caçadores, mas novamente ele se atrasou. Antares entende que se atrasar é o ato de não conseguir chegar na hora combinada. Significa que aquela pessoa está perguntando se ele, a encarnação da onipotência, faria algo que simboliza a incompetência. Isso nunca acontecerá. Antares pergunta onde aquela pessoa estava. A mulher responde que está na frente do portal com os outros. Antares precisava se concentrar para assim conseguir localizar essa mulher arrogante através de sua voz. O monarca então expande sua consciência e finalmente encontra aquela mulher. Ela estava brava porque Jinwoo desligou na sua cara, mas de repente se assusta. Ele estava logo atrás dela. Antares pergunta se ele atrasou para chegar. Ele segura no ombro da mulher, que tremendo responde que não. Vemos os outros caçadores pegando um pouco de café. Eles cumprimentam Sun Jinwoo e perguntam se ele já havia comido. Antares se perguntava quem eram aqueles caras. Seriam seus subordinados? Ele tenta pegar um copo de café, mas aquele homem fala que acabou. Antares responde que não tem problema e rouba o copo de café daquele cara. Ele toma todo o café e enquanto ameaçava, o copo dizia: hahaha, os fortes tomam o que os fracos possuem. Isso é senso comum para nós monarcas. Os outros caçadores diziam que Sung estava meio estranho hoje. Seus olhos estavam diferentes. Ele transmitia uma vibe assustadora. E de repente Lee Jun-hee se assusta ao ver Jinwoo. Ela pergunta se ele se machucou novamente. Antares percebe que os humanos são bem barulhentos. E Lee Jun-hee pergunta o que aconteceu com seu amigo. Mas naquele momento a raid estava prestes a começar. O caçador Song Shi-yu dizia: faremos uma boa raid hoje. Não sei se deveria dizer isso, mas estou pensando em liderar todos como líder do grupo. Todos concordam. Song Shi-yu tinha o maior rank entre os caçadores daquele lugar, por isso todos concordavam facilmente com isso. Todos começam a entrar no portal e em pensamentos Antares fala que aquele lugar era suspeito. Os portais que aparecem na Terra são definitivamente truques dos governantes, mas porque sinto a energia de um monarca dentro desse portal, eu preciso checar. Antares diz que vai entrar no portal e Kim San-shik falava: Senhor Sung, fique atrás de nós, assim não vai se machucar. Antares pensa que aquele é um subordinado leal, se preocupando com o precioso corpo de seu senhor, mesmo sendo apenas um humano fraco. Antares entra no portal e com suas garras ele destrói rapidamente vários monstros que aparecem à sua frente. Kim San-shik e Song Chi-yu percebem que alguma coisa muito estranha está acontecendo com Sung hoje. Ou talvez os monstros daquela dungeon seriam extremamente fracos, porém os caçadores não conseguiam nem sequer enxergar os movimentos de Jinwoo. Antares destrói todos os monstros sozinho e dizia: ei, o que estão fazendo? Vamos por aqui. O líder Song Shi-yu diz que eles precisam votar para decidir esse tipo de coisa, porém em um instante Antares avança e acerta um golpe em Shi-yu, deixando ele inconsciente. Ele pergunta se algum outro caçador deseja votar e todos ficam quietos e o monarca diz que entraram em um consenso. Os caçadores que seguiam Antares diziam: não estamos nos aprofundando um pouco demais na masmorra. Há quanto tempo já estamos andando? Já se passaram 40 minutos. Já que o portal fecha 1 hora depois que o chefão é derrotado, temos por volta de 20 minutos extras. Espera, tem uma porta no fim da caverna. É minha primeira vez vendo algo assim.
Que estranho, será que esse lugar é perigoso? Antares percebe que seus novos subordinados estão desconfortáveis, mas concordo com eles. Esse lugar é perigoso e eu consigo sentir um poder imenso vindo lá de dentro. Antares então abre aquelas portas. Os outros caçadores ficam com medo. Antares rapidamente pega um dos caçadores e joga dentro daquele salão. Aquele era um teste para ativar armadilhas. Ele estava usando os outros caçadores como se fossem cobaias. O caçador cai no chão e pergunta o que Sun Jinwoo estava fazendo, mas ele apenas responde: não aconteceu nada, podemos entrar. E de repente as tochas daquele lugar se acendem e vemos várias estátuas gigantes. Os caçadores estavam surpresos e se perguntavam que lugar seria aquele. Vários fogos apareceram. Isso é legal. Nunca vi uma masmorra assim. Beleza, pessoal, vamos nos espalhar e checar a área. Cara, aquele ali é enorme, não é o chefão? Os caçadores estavam surpresos ao verem a gigantesca estátua sentada no trono que estava no meio daquele lugar. Antares diz para os caçadores olharem aquela estátua que segurava os mandamentos. Aqueles eram caracteres rúnicos que estão escritos na placa de pedra. Os caçadores se perguntam se alguém sabia ler aquilo. Antares pensa que todos esses humanos são estúpidos e não sabem ler algo assim. Ele dizia: os mandamentos do templo de Caternon. Li Ju-He fica com medo e segurando na camisa de Jinwoo, ela dizia: ei, olha aquela estátua enorme. Antares pede para ele soltá-lo e continua lendo os mandamentos. Primeiro mandamento, adore a Deus. Segundo mandamento, louve a Deus. Terceiro mandamento, prove sua fé. Aqueles que não seguirem esses mandamentos não poderão retornar vivos. E de repente os olhos da estátua gigantesca começam a brilhar. Ela se mexe e dispara poderosos raios de magia na direção dos caçadores. Antares fica furioso e parte para o ataque. Ele dizia: como ousa zombar de mim com este nível de poder? Antares se coloca na frente daqueles raios e acaba sendo atingido diretamente. Uma grande explosão acontece e os caçadores ficam com medo. Porém, Li Ju-He percebe que logo à frente, Sun Jinwoo estava segurando aquele poder com seu próprio corpo. O olho do monarca da destruição começa a brilhar. Ele então dispara o seu poder, o sopro da destruição. Antares dispara de sua boca uma poderosa magia de chamas. Aquele poder consegue superar a magia da estátua de Deus e consegue atingi-la, destruindo seu corpo por completo. Os caçadores estavam surpresos e mesmo com sua roupa em farrapos, Antares estava ileso. Ele começa a sorrir e, além de seu olhar dracônico, também mostrava suas presas e garras. Isso é o poder. Os olhos das outras estátuas menores começam a brilhar. Elas então começam a se mover. Todas as estátuas de cavaleiros atacam diretamente o monarca da destruição. Antares começa a rir. Ele parte para o ataque e diz: suas marionetes arrogantes e lentas são lentas demais. Com sua grande velocidade e poder de destruição, Antares atinge aquelas estátuas de pedra, que são destruídas facilmente. Os demais caçadores corriam para tentar sobreviver. Um deles acredita que deve haver outra forma de sair dali. Que merda de mandamentos seriam esses? De repente vemos que todas as estátuas foram destruídas. Em cima daquela pilha de estátuas de pedra, vemos Antares que dizia: já acabaram, isso não serve nem para aquecer. E de repente a estátua que segura os mandamentos se move e diz: seu desgraçado, mas quem é você? Tem ideia de quanto tempo demorei para preparar tudo isso? O arquiteto se revela. Ele estava furioso, porém Antares não se detém. Ele parte para o ataque e ordena que seu inimigo fique calado. Antares então dispara uma lança de pedra. Aquele objeto atinge o corpo do arquiteto. Com apenas um golpe, seu corpo foi destruído em pedaços. E Antares dizia: não estou aqui para falar com uma falsificação barata. Quero conversar com a verdadeira autoridade por trás de tudo isso. Apareça, seu covarde. Nesse momento vemos algumas sombras se manifestando. Aquelas sombras cercam o corpo da estátua dos deuses, que agora volta a se movimentar. Aquele é o monarca das sombras, Ashborn, que está sem um corpo e por isso iria utilizar a estátua de Deus para lutar. Ele dizia: monarca da destruição, estávamos destinados a fazer isso algum dia. Hoje acabarei com minha conexão desafortunada com você. O monarca da destruição se prepara para o combate e diz: me parece uma boa ideia, pode vir. Ele avança com um salto feroz. Utilizando o corpo de Jinwoo, Antares mostra suas garras. Ele quer destruir Ashborn. O monarca das sombras, utilizando a estátua de Deus, também parte para o ataque. Aquela era a mão gigantesca da morte. A batalha feroz se inicia e Antares dizia: nossa luta não acabará tão facilmente. De repente Sun Jinwoo abre seus olhos nos tempos atuais. Ele suava frio e estava cansado. Sung teve um pesadelo. Ele se perguntava o que foi isso. Seria realmente
simplesmente um sonho, ou quem sabe essa foi outra linha do tempo apagada anteriormente pela taça da reencarnação. Nós nunca saberemos. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. O homem dizia: desde o dia em que comecei a trabalhar na delegacia, havia um rumor que ouvi depois de entrar na divisão de assuntos criminais, que entre os rankings da unidade de crimes violentos da delegacia central havia um investigador chamado de Fantasma. Quem dizia isso era o investigador Lee Sai-Juan. Ele falava: o nome desse investigador é Fantasma porque ele prende os criminosos dos casos que assumiu e até dos casos não resolvidos do passado. Sua taxa de prisão é de 200%. Como resultado, qualquer criminoso ou violento dizem se tornar um bom moço na frente do Fantasma. Esse rumor já está entre as lendas da polícia por aqui. Tem até um rumor de que ele recusou uma promoção para se dedicar mais ao trabalho de campo. Será que alguém realmente recusaria uma promoção? De repente um homem se aproxima e diz: ei, você é o novato que vai se juntar a nós? O garoto responde que sim, é ele mesmo. E o homem dizia: ei, não precisa ficar tão tenso, somos uma família agora. Aqui, o café é por minha conta. O rapaz agradece e diz: fui falar com o chefe do esquadrão. Ele me informou que eu estaria trabalhando junto com o investigador Sung. O outro policial responde: ah, você está falando do Fantasma. Naquele momento, o garoto se engasga. Ele não sabia que Sung Jin-woo era o Fantasma. O homem continua: demos esse apelido para ele, porque ele vem e vai que nem um espírito. Mas de alguma forma, as outras delegacias começaram a chamar ele assim também. Tenho certeza de que você já ouviu falar dele. O garoto tremia, ele responde que sim. E o homem então revela: na verdade, o café que te dei era para ser dele. Falando no diabo, aí vem ele. Sung chega naquele local. O garoto estava com medo, ele bebeu o café que era para o seu veterano. Este homem é o Fantasma da delegacia principal. Sung cumprimenta o outro policial e pergunta se aquele garoto era o recruta. O homem responde que sim, seu nome é Lee Sai-Juan. Sung abraça o garoto e diz que vai treiná-lo. O outro policial deseja boa sorte. Sai-Juan se perguntava se Sung estava irritado por ele ter bebido o seu café. Ele pergunta para Jin-woo para onde iriam. Sung, porém, faz outra pergunta: por que você se tornou policial? O garoto responde que queria prender os bandidos. E Jin-woo sorri, então diz: pois é isso mesmo que vamos fazer. Foi por isso que eu virei um policial também. Você vem? O garoto responde que sim. Ele estava animado e dizia em pensamentos: e pensar que eu aprenderia a prender criminosos com o próprio Fantasma. Alguns dias se passaram e o garoto estava exausto. Os outros policiais se perguntavam qual o problema dele, voltando cansado e tudo mais. Ao que parece, ele ficou assim depois de prender alguns bandidos o dia todo com o investigador Sung. Sung Jin-woo estava trabalhando em seu computador e dizia em pensamentos: ele disse que tinha experiência por ter pego um ladrão com as mãos nuas, então é bem interessante treiná-lo. Igris falava: meu rei, posso sugerir que essas tarefas triviais sejam deixadas para nós, seus soldados leais. Enquanto isso, uma mulher gritava na delegacia: investigador, por favor me escute. Jin-yi não era uma garota que iria tirar sua vida assim. O investigador diz que entendia como aquela mulher se sente, mas como já explicou, todas as provas apontam que isso aconteceu. Sung observa aquilo e a mulher dizia: por favor, veja essas mensagens. Elas parecem de alguém que estava planejando morrer horas depois. O investigador dizia: senhorita, logo de cara, a maioria dos suicídios não são planejados, são feitos pelo calor do momento. De repente, Sung se intromete e pergunta se podia dar uma olhada no caso. O homem apresenta o relatório para Jin-woo e pede para não colocá-lo em uma situação difícil. E Jin-woo dizia: a mulher foi encontrada na banheira, depois de ter sangrado por um grande corte no pulso. A faca usada para cortar o pulso foi encontrada dentro da banheira, e as únicas digitais na faca são dela. Apesar da falecida parecer ter tido uma personalidade brilhante, ela aparentemente foi diagnosticada com depressão. Sung fala que não via nada de errado com aquele relatório, mas iria confirmar por conta própria, só para ter certeza. A mulher fica surpresa e outro detetive diz em pensamentos: certamente o Fantasma achou algo suspeito. Esse cara nunca fica cansado. Sung então se apresenta: eu sou o detetive Sung Jin-woo, podemos conversar um pouco. Após Sung conversar com aquela mulher, ele espera a noite para ir até o apartamento da falecida. Em forma de sombra, Sung facilmente adentra aquele lugar. Ele estava ali para investigar o local onde essa pessoa morreu. Jin-woo observa que tudo estava intacto. A banheira estava suja de sangue e ele dizia: anteriormente eu precisaria do corpo, mas agora erga-se.
Os poderes de Sung Jin-woo estavam em um nível completamente diferente. Ele não precisa mais de um corpo para ressuscitar um morto. Apenas com o sangue da pessoa que morreu, ele consegue invocá-la em forma de soldado das sombras. A garota morta então aparece. Ela se transformou em uma sombra e estava chorando de medo. E Sung dizia: não tenha medo. Atualmente você é um ser livre das correntes da vida e da dor. Você se matou propositalmente. A garota responde que sim. Sung queria saber por que isso aconteceu. E ela então conta a sua história. No outro dia, Sung vai até a casa de um certo homem. Ele bate na porta e o homem se pergunta quem seria a essa hora. Sung se apresenta. Sou o investigador Sung Jin-woo, da unidade de crimes violentos da delegacia central. Tenho algumas perguntas sobre sua filha. Poderia me dar um pouco do seu tempo? O homem abre a porta desesperado e pergunta: o resultado da investigação já saiu? Como minha filha morreu? Sung responde: não sabemos de nada ainda, mas temos algumas perguntas que gostaria de fazer sobre sua filha. Poderia vir comigo? O homem responde que sim. Se eu puder ajudar a descobrir a verdade por trás da morte da minha filha, então vou ajudar o quanto puder. Os dois então vão até um café e Sung falava: que tipo de aluna a senhorita Seo Jin-hee era? Por algum motivo, havia alguém que poderia ter algum rancor contra sua filha? O homem responde que não. Ela com certeza não era do tipo de criança que faria algo para os outros a odiarem. Ela era gentil e pura. Sinto muito, investigador. Ainda não posso acreditar que minha filha me deixou dessa forma. Sung diz que o homem deve gostar muito de sua filha. Ele responde que sim. Tenho certeza de que já sabe, mas a Jin-hee não era minha filha biológica. Por isso que eu a amava como se fosse de verdade. Não, talvez ainda mais do que isso. Se ela me falasse que estava mal, que não aguentava mais, e Sung entende. Ele abre seu celular e diz: enquanto procedemos com a investigação, verificamos os pertences de sua filha e descobrimos um certo áudio. Vamos ouvir? O padrasto fica surpreso. Aquele áudio era a prova do terrível abuso que a garota sofreu nas mãos do padrasto desde que era criança. Apesar de ter conseguido escapar para longe, depois que seu pai mandou mensagem dizendo quero te ver, ela eventualmente escolheu acabar com sua própria vida. O homem então pergunta: qual o seu motivo para colocar isso na minha frente? Se o seu objetivo fosse me prender, poderia ter trazido mais alguns policiais me algemando. Sung, enquanto tomava seu café, responde: tenho duas escolhas para você. A primeira é admitir seus crimes e se entregar na delegacia. O homem pergunta qual seria a outra e Sung responde: a outra é, ao invés de admitir seus crimes, pode pagar um preço apropriado. Os olhos daquele homem brilham. Ele acredita que Sung era um corrupto e por isso poderia comprá-lo com dinheiro. Ele pergunta quanto o policial Sung Jin-woo queria. Naquele momento, o monarca da sombra sorri e responde: isso já é o bastante. Seus olhos começam a brilhar e ele dizia: escute bem. Na verdade, esse lugar em que você está agora não é o mundo em que você estava. É um mundo diferente que criei para lembrar o mundo lá fora por apenas um tempinho. A terra dos mortos, que nenhuma alma viva pode entrar sem a permissão do seu mestre. Esse é o mundo do repouso. Esse é o nome da prisão na qual você está agora. O homem fica assustado e pergunta: me desculpe, investigador, mas o que você quer dizer? Sung então responde: pense bem, se lembra de como entrou aqui? De repente todo aquele lugar tinha apenas cadeiras vazias. O homem se levanta e dizia em pensamentos: como eu, agora que pensei, esse café está com tudo ligado, mas não tem ninguém além de mim e esse investigador. O homem começa a gritar. Ele pergunta o que era aquilo. Isso é um sonho, um pesadelo? Ele tenta fugir, mas de repente Beiro aparece. Com suas garras, ele perfura o corpo daquele homem dezenas de vezes. As garras de Beiro começam a mutilar o corpo desse agressor, e Sung Jin-woo apenas assistia à sentença. De repente, a sombra daquela menina aparece e diz: muito obrigada, monarca das sombras. Sung Jin-woo abre seus olhos e pergunta: tem algo mais que deseja dizer? A garota falava: de alguma forma, se não for muito incômodo, posso te pedir um favor? Amanhã chega e na delegacia Sung Jin-woo estava com uma caixa de presentes. Ele entrega essa caixa para a mulher que o levou até aquele caso. Ela pergunta se Jin-hee teria preparado aquela caixa e Sung responde: o nome escrito na carta é o seu, não é? Pensei que a senhorita Jin-hee gostaria que esse presente fosse entregue para você também. Pelas evidências, a possibilidade de homicídio é extremamente baixa. A investigação logo vai acabar também. A mulher começa a chorar. Ela pergunta se não teria chance de ter sido outra coisa, nem que seja 1%. Então a Jin-hee realmente... E nesse momento a mulher abre a caixa e agradece a Sung Jin-woo. Sung dá as costas e dizia em pensamentos:
Uma hora antes da Jean cortar seu pulso, se aquela mensagem do padrasto não tivesse chegado no celular dela, essas duas amigas teriam comemorado o aniversário que planejavam. A garota começa a chorar e naquela caixa tinha uma caneca, que era seu presente de aniversário. Gostaram do vídeo? Comente aí para eu saber e até o próximo vídeo.